Pessoal, tudo bom? Então, esse vídeo aqui está sendo gravado com a finalidade de servir de suporte para o primeiro TDE da disciplina, tá? A ideia aqui que eu imaginei para os TDEs é a gente trazer um pouco dos conceitos vistos em sala para aplicações reais. Então, vamos trabalhar com estudos de caso. Concretamente, o primeiro estudo de caso, a gente vai focar mais nas taxas de juros, como forma de concretizar o que foi visto eh, na primeira parte da disciplina. E nesse caso em específico, a gente vai trabalhar com a taxa de juros dentro de um contexto de montar a tabela de amortização. Possivelmente vocês já viram isso ao longo do curso. Se não viram também aqui, ou se esqueceram, enfim, aqui tem uma breve explicação de como a gente monta a taxa de juros, ou melhor, como que a gente monta a tabela de amortização, que é um dos usos que a gente faz, né, do conhecimento de taxa de juros, tá? Então esse é o caso, está lá submetido, não vou fazer uma análise aprofundada dele, porque é a tarefa de vocês. O que eu vou antes é explicar como montamos uma tabela de amortização, né? Então, a empresa contrai uma dívida e essa dívida é paga ao longo do tempo. Essa é a chamada tabela de amortização. Como fazemos? Então, basicamente, existem dois tipos de tabela de amortização. A tabela na qual a prestação é constante, o caso não trata disso e não veremos essa situação. E a tabela cuja amortização, ou seja, aquilo que a empresa ou a pessoa devolve da dívida, é constante, a chamada tabela de amortização ou sistema de amortização constante. Então, como que ele funciona? E aqui eu preparei um exemplo, tá? Simples, mas que ilustra. Vamos supor, então, um empréstimo de 600 mil, a empresa contraiu esse empréstimo a uma taxa de 1,5% ao mês, prazo de 12 meses e no sistema saque, tá? Depois a gente vai mudar essas variáveis abaixo, de carência, IOF, tarifa de abertura de crédito, tá? Então, essas são as características da amortização, né, da dívida que a empresa tem. Bom, como começamos, como montamos essa tabela de amortização? Ela se inicia, a dica aí é iniciar por aquilo que é constante, né? Então, o que é constante é a amortização. Então, iniciamos por essa coluna, o preenchimento aí da tabela, tá? Então, iniciamos aqui por essa, vai ser nossa coluna principal, inicial, para montar a tabela. Então, aqui eu organizei uma tabela bem simples, né? Constando aí os 12 meses, que coincide, né, com o prazo do empréstimo, tá? Então, a empresa, no momento zero, no mês zero, fez o empréstimo, entra esse dinheiro no caixa da empresa, 600 mil reais, e agora ela começa a ter que fazer a devolução. No sistema de amortização constante, a empresa devolve um valor igual do empréstimo a cada parcela, né? Então, como fazemos esse cálculo? É a coluna pela qual começamos, então é o saldo devedor, 600 mil, né, a dívida que a empresa tem, dividido pelo número de parcelas. A devolução é linear, tá? Para eu poder arrastar para baixo, eu vou dar um F4 aqui para travar as células. Então, todos os meses, a empresa devolve 50 mil reais, tá? Só que, claro, tem juros, né? Porque o credor corre risco, né? A gente vive num ambiente que sempre haverá juros. Então, o pagamento da empresa não se resume à devolução da amortização, tem também os juros. Como calculamos juros? Definição de juros, né, do valor monetário dos juros, é a dívida vezes a taxa de juros. Então, quando a empresa vai fazer o primeiro pagamento, a dívida dela é o saldo devedor, 600 mil, ela ainda não devolveu nada, estamos contabilizando o primeiro pagamento, 600 mil vezes a taxa de juros, tá? Travar aqui a taxa de juros. Então, no primeiro mês, a empresa vai pagar 9 mil de juros, 600 do saldo devedor vezes 1,5, tá? Então, consequentemente, a parcela vai ser a soma do que ela devolve do principal mais o juro para remunerar o risco do credor, 59 mil. O que vai acontecer? Após a empresa fazer esse primeiro pagamento, o saldo devedor dela diminui, né? Diminui de quanto? Da amortização apenas, não de 59 mil. O juro é para remunerar risco, que a empresa está devolvendo do principal a cada parcela é a amortização, 50 mil. Então, esse 600 menos 50 mil. Tá? Então, qual é a configuração? Ao final do primeiro pagamento de 59 mil, a empresa ainda deve 550 mil. Ela bateu só a amortização. E assim sucessivamente, tá? Então, no mês seguinte, quanto que vai ser os juros da empresa?
o saldo devedor anterior, 550, porque a empresa já devolveu os 50 mil, então restam 550 de dívida. Se a empresa fosse quitar totalmente a dívida, seria 550 mil, aqui tá. Então, saldo devedor, naquela parcela, 550 vezes a mesma taxa de juros, 1,5. Então, o juro vai ser um pouquinho menor, claro, porque a empresa já devolveu parte da dívida. Então, a parcela vai ser de 58.250. Ao final desse pagamento, o saldo devedor diminuiu para 500. Mais um, fazendo mais um mês, devagarzinho aí para entender melhor essa dinâmica. O que que vai acontecer no terceiro mês? Então, a dívida agora da empresa é de 500 mil, então o e-mail vai incidir em cima desses 500 mil, só arrastar aqui para baixo. Tá? Então, 7.500, um e-mail vezes 500 mil. O juro vai diminuindo com o tempo, porque a dívida da empresa, que é o saldo devedor, também vai diminuindo uma vez que ela está sendo amortizada. A parcela, a parcela, por consequência, também vai ser diminuída a partir da soma de amortização e juros, tá? E a dívida, então, ao final do terceiro pagamento, baixa para 450. Assim sucessivamente, tá? Então, quando eu termino aqui a tabela de amortização, ao final, o saldo devedor estaria zerado, tá? E o último pagamento de juros é bem pequenininho, porque ele incide em cima só dos 50 mil, e a parcela é de 50.750, tá? Então, essa coluna aqui mostra os desembolsos daí que a empresa faz, tá? É, uma forma de a gente calcular a taxa de juros embutida aí dentro desse empréstimo, verificar se está tudo certo, né? Tirar uma prova real, é eu fazer o seguinte, né? Então vamos mais imaginar o que que estaria acontecendo com a empresa. No momento zero, no mês zero, há uma entrada de caixa de 600 mil, tá? Esses 600 mil aqui entram no caixa da empresa. E ela faz esses desembolsos. Como os desembolsos aqui dentro da tabela estão positivos, então eu tenho que inverter essa entrada de caixa para ela ficar negativa, tá? Tem sinal oposto. Esse valor monetário está entrando no caixa da empresa, esses estão saindo, tá? Ao invés de deixar tudo isso negativo, que me daria um grande trabalho, eu deixo esse aqui negativo. O importante é que esses fluxos aqui tenham sinais contrários. A taxa efetiva do empréstimo eu consigo obter calculando a TIR, taxa interna de retorno, desse fluxo de caixa. Início 600 mil negativo e depois esses fluxos positivos. Então veja que a taxa é de fato em meio, né? Tal qual o que a gente montou. Então essa prova real significa que está tudo certo, tá? Então, efetivamente, a empresa está sendo cobrada pelo banco a taxa de 1,5%, a minha tabela de amortização está correta. Ok? Então, essa é a tabela que a gente costuma ver em exercícios, tal, a tabela tradicional. Só que em situações práticas, a gente tem três realidades que são bem comuns de serem encontradas e que o caso traz, tá? Quais são essas realidades? Então, primeiro, muitos empréstimos são feitos com carência, principalmente do principal. O que que é isso? Nos primeiros meses, aqui o exemplo é de 3 meses, mas essa carência pode ter 6 meses, um ano, né? 2 meses, enfim, o período varia da relação contratual junto ao banco. Mas vamos supor aqui então que um período de carência de 3 meses. Durante esse período, a empresa não devolve, quando há carência do chamado principal, a empresa não devolve a amortização, tá? Então, a dívida da empresa permanece a mesma. Ela não devolve, ela só paga juros, tá? Então, essa é a característica da carência do principal, super comum. Segundo item, e esses sim são regras, né, dentro do sistema financeiro nacional, que é o que a gente está vendo, né, dentro de mercado de capitais, a existência de IOF, né, então existe um imposto sobre operações financeiras, que a empresa é cobrada quando faz o empréstimo. Aqui eu estou supondo uma alíquota de 2%, só para ilustrar, tá? Então a empresa tem que pagar esse imposto. E também é cobrado uma tarifa de abertura de crédito. E aqui eu estou supondo R$ 300, essa tarifa varia, tal. Aqui eu só estou ilustrando um exemplo com R$ 300, tá? Então, como essas informações alteram a nossa tabela de amortização vista há pouco? Então, primeiro de tudo, que vai mexer é o saldo devedor, tá? O saldo devedor da empresa agora passa a incorporar esses chamados custos transacionais, a incidência de imposto, IOF, e a tarifa de abertura de crédito. De que forma? Então, se for ver aqui, eu tentei deixar isso mais pronto para ganhar um pouco de tempo e mais ou menos didático, tá? Então, antes a gente só tinha um empréstimo de 600 mil, tá?
Aqui, ó, empréstimo de 600 mil. Agora, esse empréstimo será acrescido do imposto e da tarifa de abertura de crédito. Os 2% vão ser calculados em cima dos 600 mil. É isso que eu fiz aqui. Então, além dos 600 mil, incide o imposto, né? Que é essa segunda parcela aqui, 2%, a B8 aqui, né? Em cima de 600 mil, e mais a tarifa de abertura de crédito, os R$ 300, tá? Então, 600 mil, mais 600 vezes 2%, mais R$ 300. Isso totaliza ser 612.300. Então, essa passa a ser a dívida da empresa. Mas no caixa só vai entrar 600 mil. A diferença 12.300 se refere a esses custos transacionais, IOF e tarifa de abertura de crédito, tá? Então, toda a tabela de amortização, ela vai ser montada para esta dívida, que incorpora esses custos, e tem que ser assim, é legislação, é sistema financeiro nacional, mas vai entrar no caixa da empresa 600 mil, tá? Segunda mudança, então, a carência. Como incorporamos a carência? Então, a amortização nos primeiros 3 meses, que é esse período que eu quis destacar aqui como sendo de carência, né? Se fosse maior, eu só estenderia, tá? Então, nesse período, não há pagamento, não há amortização, não há diminuição de dívida. Portanto, a dívida permanece sempre sendo 612.300, tá? Ela não se altera, porque eu não estou devolvendo o principal, tá? Pago somente os juros, a empresa paga somente os juros. Então, nesse período, há pagamento de juros. É o saldo devedor anterior, sempre assim, a lógica permanece a mesma, vezes a taxa de juros. F4 aqui. Tá? Então, nesses 3 primeiros meses, o que a empresa vai pagar é apenas os juros. Parcela sempre é a soma da amortização mais juros. Nesse caso, 909.184,50. Tá? Por que que é bastante comum existir a carência? Para dar um fôlego para a empresa. A empresa está pegando esse empréstimo para comprar um equipamento, para reformar parte da indústria, investir, enfim. Então, dá um fôlego para a empresa construir capital de giro a partir do empréstimo. Tá? Agora, finalizado o período de carência, a gente começa a devolver o empréstimo, né? Devolver o principal. Devolver, abater o saldo devedor. Então, meu saldo devedor passa a ser, por causa dos custos transacionais, 602.300, tá? Vejam que agora a tabela, ela ganhou 3 meses, então são 15 meses o total. Eu vou devolver 12 meses, né, de empréstimo propriamente dito, o resto é só carência. Então, o total, prazo total da minha tabela de amortização são 15 meses. Eu começo pela coluna amortização, como eu comentei antes, a coluna que é constante dentro desse sistema de amortização. Então, continua sendo o saldo devedor, dividido agora pelo prazo. São 12 parcelas remanescentes, 12 parcelas remanescentes. Então, a amortização vai ser constante, tá? Eu vou dar aqui um F4 só para conseguir jogar lá para baixo. Então, a cada pagamento que eu faço, iremos amortizar o valor constante de 51.025, tá? Como calculamos os juros? A mesma fórmula, saldo devedor anterior vezes a taxa de juros, em 1,5%. Vamos F4 aqui. Ops, tecla errada. F4. A parcela continua sendo a soma. Tá, então, no primeiro mês aqui, já de devolução do principal, já de abatimento da dívida, incorporando, portanto, a amortização, veja que a parcela saltaria para 60 mil, de 9 para 60, né? Então, o período de carência serve justamente para isso, para que nos prazos iniciais a empresa tenha fôlego aí para conseguir, a partir do empréstimo feito, investir no negócio e ter algum retorno já para conseguir pagar o empréstimo. Bom, então quanto que vai ser o saldo devedor? Ao final desse mês, o anterior menos, agora começamos a devolver a amortização, né? Menos o valor amortizado, tá? E assim por diante. Então, quando terminamos a tabela de amortização, jogando aqui para baixo, veja que no final ela zera, tá? Zero. Temos lá no finalzinho a última parcela da nossa tabela, ela incide sobre um saldo devedor bem pequenininho, de 51.025. Então a tabela tem valores crescentes ali de parcelas. As parcelas são
decrescentes, porque o juro vai diminuindo uma vez que o saldo devedor também diminui. A lógica é a mesma, tá? Quanto que pagamos efetivamente de taxa de juros? A empresa paga, né? A chamada taxa efetiva informada ali nas lâminas dos empréstimos. Nessa taxa efetiva, então agora veja que ela vai mudar um pouco, ela não vai ser mais 1,5% como antes. Então isso aqui vai se alterar, tá? Ela vai se alterar por quê? Porque agora está entrando 600 mil, mas eu estou pagando, montando a tabela de amortização em cima desses 612.300. E é correto, essa é a realidade. Porque 612.300 é dívida incorporada dos custos aí transacionais. Então, se eu acho, atire, eu teria que a taxa efetiva, ela é na verdade maior, 1,73, tá? Aqui ninguém está enganando ninguém, até um banco está dando uma de malandro, né? Ele cobra, diz que está cobrando em e-mail, mas na prática cobra 1,73 ao mês. Não, isso é por causa dos custos transacionais, dos impostos, né? Ali embutidos dentro da transação. Então, quanto aumenta mais aumenta o IOF, o empresário paga mais e isso acaba sendo repassado a preço ao consumidor, né? Sem dúvida nenhuma, tá? Então, essa é a taxa efetiva, ok? Bom, isto explicado, o que vocês vão ter que fazer no caso? Uma situação muito parecida com esse exemplo, um pouquinho mais complexa, porque o empréstimo é mais longo, tá? É, então, o caso versa sobre uma situação como essa, na qual vocês vão ter que montar uma tabela de amortização segundo as diretrizes. Aqui eu não vou entrar, reler o caso, vocês leiam e qualquer dúvida vocês me acionam pelo Canvas ou em sala de aula, tá? O que eu queria aqui destacar? Que a taxa encontrada, a taxa de juros, desculpa, do empréstimo, ela está ao ano, 14% ao ano. Então, tem que fazer a conversão de taxa, com isso cobramos um conteúdo visto, né? Ao ano, como que eu transformo ao mês, não é dividir por 12, vocês sabem disso bem, né? 3 meses de carência do principal, como a gente já comentou, esse é o IOF embutido, a taxa de abertura de crédito, tá? Aqui é uma instrução, tá? Que IOF deve ser somados ao valor do empréstimo para a composição do saldo devedor. Foi exatamente o que eu fiz aqui dentro desse exemplo, tá? Mas agora vocês vão ter que replicar isso para esse estudo de caso. Quais são as perguntas que o caso faz? Primeiro, montar a tabela de amortização do empréstimo, né? Então agora, mas é uma tabela mais longa, né? Porque o empréstimo é de 48 parcelas mais os 3 meses de carência, então são 51 períodos, tá? Achar a taxa efetiva anual do empréstimo. Então, vocês vão ter que converter essa taxa para mensal, para montar a tabela de amortização, porque as parcelas são mensais. Vão achar ali qual que é a taxa efetiva mensal e reconverter ela para anual, que é o que é pedido. E, por fim, né, uma vez tendo essa tabela de amortização, vocês vão ter que terminar um orçamento, tá? Essa também é uma novidade. Então, aqui foi feito um orçamento, né, uma projeção que a empresa realizou para os próximos anos. O caso versa sobre isso, né? A empresa já preparou o orçamento para o ano seguinte, só falta montar a tabela de amortização para completar o orçamento. Então, que vocês vão ter que incluir aqui dentro dessa, é ótima pergunta, tá? Do orçamento as informações pertinentes à tabela de amortização. Isso que está em amarelo, então não tem que mexer em mais nada do orçamento. Só incluir essas informações, o orçamento, os cálculos já estão todos prontos aqui, então o orçamento vai se ajustar. A única coisa que vocês vão ter que fazer é preencher isso que está destacado aqui em amarelo com as informações pertinentes. Tá? Tudo o resto já está montado. Tá? Não tem que fazer cálculo adicional nenhum. Por que isso é importante? Para a gente ter a noção, né, na minha visão aqui, eu cobrar isso daí, porque é importante ter a visão do que entra no relatório da DRE e do fluxo de caixa quando montamos um orçamento, tá? Então, quando a gente não montamos um orçamento, não, montamos uma tabela de amortização. Quando a gente monta a tabela de amortização, o que vai para a DRE são só os juros, tá? Então, os juros calculados é que são informados aqui nessa linha de despesas financeiras. Não é o valor da parcela. O valor da parcela é informado num orçamento de fluxo de caixa, no demonstrativo de fluxo de caixa, no DFC. Tá? Aqui é que a gente informaria a parcela propriamente, desculpa, a parcela propriamente dita dos empréstimos, as prestações. Na DRE, a gente só informa o juro, tá? Então esse ajuste aí tem que ser incluído lá no caso, tá? Como última pergunta.
ok? Então, acho que essas são as informações principais. Qualquer dúvida que tenham, me acione. Vou parar aqui a gravação e boa sorte.